Hoje nós vamos falar de nutrição. Tudo bom, Carlos Pirazzo? Tudo bom, Geisa? Como é que você tá? Tudo bem. Ele quer que chama de Kaique, então vai ser Kaique, tá? Isso, por favor. Kaique, eu queria conversar com você um pouquinho, umas dicas de como que a gente faz no dia a dia até para tentar manter o peso. Mas a primeira pergunta é o seguinte: o que a gente tem que fazer quando a gente está acima do peso? Eu, por exemplo, estou um pouquinho acima do peso. O que eu posso fazer para perder um pouco? É segurar a boca? O que eu faço? Então, Geisa, primeiro a gente tem que entender que o emagrecimento é algo que demanda tempo, demanda ajuda profissional, né? Não só de um profissional, não só eu na nutrição, ou o seu médico, o seu psicólogo, o seu educador físico, mas é uma equipe. Então, primeiro a gente tem que entender que há necessidade de um acompanhamento nesse processo de emagrecimento, seja para reduzir só um pouquinho de peso, quando a pessoa está desconfortável por uma questão estética, ou até mesmo em casos com sobrepeso e obesidade. A gente precisa de acompanhamento profissional, porque é algo que mexe com nossa questão fisiológica e com uma questão de comportamento, questões mentais. Então a gente tem que tomar muito cuidado durante o processo de emagrecimento. Agora, pensando no primeiro momento, o que eu tenho que fazer, né? Primeiro, se possível, ver como está a sua saúde, se suas taxas estão boas, procurar seu médico de confiança, ver como está a sua questão metabólica, fazer os exames, ver como está isso aí, se está tudo legal. Depois, se possível, procurar um nutricionista para ele adequar a sua alimentação para algo que você consiga sustentar, porque não adianta emagrecer, fazer uma dieta uma, 2 semanas, depois voltar a comer. Cada paciente é uma dieta? Cada paciente é uma dieta. Não existe esse milagre para todo mundo igual? Não existe. Não existe um protocolo, não existe algo que seja milagroso, algo que vai resolver. Tem algumas estratégias que dão certo para algumas pessoas, outras que não dão para outras. Sim. Então é um processo muito mais de aprendizado, é um processo de autoconhecimento. Né? Então remete tempo e remete ajuda profissional. Tem uma coisa muito interessante até que eu gostaria de deixar registrado aqui. Eu sou cliente dele há uns 10 anos. Então eu consigo manter meu peso. Agora eu aumentei um pouquinho, até estou aqui já falando, ele tá me dando, puxando minha orelha aqui. Mas é exatamente isso, de você criar, se conhecer, criar a sua rotina, né? E você manter ela. Você sai um pouquinho, você mesmo ensina, você sai um pouquinho, você compensa ali, vai. Perfeito. Não tem problema, né? E me diz um pouco assim, o que a gente pode esperar hoje? Esse acompanhamento da nutrição, o acompanhamento tem que ser mensal? Como que é? Então, isso vai variar muito de indivíduo para indivíduo, né? Pensando na questão do emagrecimento, no início talvez tem que ser mensal, algumas pacientes até um pouco menos de tempo, né? Para ter um contato maior com o profissional, adequar para a sua realidade do dia a dia. Depois isso vai se espaçando e chega um momento que a pessoa tem uma alta do nutricionista também. Você não precisa ir sua vida toda do nutricionista. É um processo muito mais de educação. Você vai chegar um momento, como você mesmo falou agora há pouco, que você vai aprender o que precisa ser feito. Em alguns momentos você vai ter que tirar um pouquinho, aumentar um pouquinho. Então é um processo muito mais educativo. É igual aprender uma língua, gente. Então assim, você vai fazer um curso de inglês, de alemão. Você não vai fazer curso de inglês e alemão sua vida toda. Você vai fazer 2, 3 anos, não sei, 6 anos. E aí, depois de um período, você já está apto e fluente a falar aquela língua. Não entendo, mas é mais ou menos por aí, um processo neurolinguístico. Na nutrição é a mesma coisa. Depois de um tempo, você acaba tornando aquilo mais fluente. E de tempos em tempos, depois dessa alta do nutricionista, você precisa fazer o quê? Uma contenção, uma revisão uma vez por ano. Aí é muito individual. Então, assim, não é uma regra, não existe uma regra certinha em relação a isso. Eu fico muito assim impressionado, até queria registrar aqui, que eu vejo assim, o seu método funciona. Comigo, pelo menos, funciona tranquilamente. Por quê? Eu sigo, quando eu saio, já sei o que eu tenho que fazer, retorno para o meu ciclo, sei as coisas que eu tenho que comer. Então, assim, eu emagreci devagar e hoje eu consigo manter. E eu vejo que as pessoas vão muito atrás dessas receitas malucas, esses sistemas malucos, né? De faz isso, faz aquilo. E não demora muito, tá gordinha de novo. Tem que ter um método mesmo? Tem que ter uma rotina? Sim, a melhor forma que tem é você encontrar aquele método que é mais eficiente para você. Né? Então, assim, é aquele método que eu consigo fazer todos os dias, de acordo com a sua realidade cultural, social, financeira, de trabalho. Então, assim, o que eu vou conseguir encaixar na minha rotina que eu consiga manter. Né? Então não adianta a gente fazer uma coisa mirabolante que eu não vou conseguir sustentar aquilo depois. E talvez no primeiro momento, no processo de perda de peso, uma restrição calórica tem que ter. Mas não sim, tem. Para perder peso você tem que gastar mais calorias do que você
gastar mais calorias do que você consome. Então, assim, mas isso de acordo com a realidade de cada um. Pode ser reduzindo um pouquinho o pão, pode ser reduzindo o arroz, pode ser reduzindo o chocolate, em vez de tomar 2 litros de refrigerante. Nada dramático. É apenas uma redução ou um desmame que a gente fala e depois você vai aprendendo a colocar isso na sua rotina. A idade influencia? Por exemplo, eu tenho mais facilidade de perder peso quando mais jovem, eu sinto um pouco meu metabolismo mais lento. Isso é uma realidade? Sim, sim. Realmente a gente tem uma queda no nosso metabolismo basal, né? Que é o nosso gasto no repouso, conforme nossa idade vai avançando, não é nada muito significativo, mas pode atrapalhar. Então, por exemplo, de 40 para 50, 50 para 60, às vezes vai reduzir ali 5% do seu gasto de repouso, que isso vai representar ou você vai ter que fazer um pouquinho mais de exercício ou você vai ter que comer um pouquinho menos. Então, sim, influencia, mas não é o principal ponto. Kaique, obrigada. Sempre quando eu venho aqui eu fico super satisfeita porque acabo ganhando conhecimento e aprendizado, que a gente precisa aprender para poder se cuidar, né? Eu vou deixar para você de presentinho, para você mandar um recadinho para essa mulherada que tá doida para se cuidar. O que você tem para dar de recado? Então, vamos lá, pessoal. A gente precisa se cuidar, precisa trabalhar esse autocuidado, buscando profissionais de qualidade, profissionais capacitados, tomar muito cuidado com quem te vê por aí, porque tem muita coisa que não é legal. Sem receitinha mágica, né? Sem receitinha mágica. Se tiver a possibilidade, procure o profissional. Então tá bom. Obrigada, tá? Nada. Tudo de bom.